Paz para todos, shalom para você que acompanha o canal, agradeço muito pela sua presença. O estudo de hoje é sobre Daniel capítulo 2 e Daniel capítulo 7. No capítulo 2, Daniel ele interpreta um sonho que teve o rei Nabucodonosor. Nabucodonosor, o imperador de Babilônia, naquela ocasião teve um sonho e ninguém conseguiu decifrar esse sonho. Daniel é chamado e aí Daniel interpreta o sonho. No capítulo 7, um pouco mais à frente, aqueles sonhos, os dois sonhos, tanto da estátua como o do capítulo 7, o dos 4 animais, representariam os reinos mundiais até as repúblicas atuais, as repúblicas modernas que estamos vivendo hoje. E por fim, o reino de Deus sobre a terra. Então, gente, aqui no capítulo 2, Nabucodonosor teve um sonho com uma grande estátua. Essa estátua, gente, ela tinha a cabeça de ouro, os peitos e braços de prata, ventre e coxas de bronze e as pernas de ferro e os pés e dedos, parte ferro e em parte barro, ou seja, ferro e barro eram misturados ali. Então, Nabucodonosor não entendeu o sentido real do sonho, e aí Daniel decifra aqui no capítulo 2, o versículo 38 diz o seguinte: Tu és a cabeça de ouro, ó rei. Depois de ti se levantará um outro reino inferior ao teu. O terceiro reino será de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra. Quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, será esse reino dividido. Por um lado será forte e pelo outro lado será fraco. E aí, comparando agora a estátua com o capítulo 7, lá ele viu um leão, um urso, um leopardo e um quarto terrível, o mais feio e espantoso de todos, que tinha por fim 10 chifres. E aí Daniel também decifra, depois se vocês quiserem ler, eu não vou ler aqui para não ficar muito extenso o vídeo, Daniel capítulo 7, vocês podem ler também o capítulo 2 e fazer um paralelo, que o sentido é um só, embora no 2 seja uma estátua e lá no 7 seja 4 animais, que está de acordo também com o Apocalipse capítulo 17. Para entender Apocalipse capítulo 17, o capítulo 12 também é interessante, é preciso primeiro entender Daniel capítulo 2 e o capítulo 7. Então o que acontece, gente? A estátua tinha a cabeça de ouro, Daniel mostra aqui para Nabucodonosor que ele representava essa cabeça de ouro, então o Império Babilônico. Depois da queda do Império Babilônico, os medos e persas é quem dominam, que são representados aqui pelo peito e os braços de prata, que lá representam o urso, lá no capítulo 7 de Daniel. E Nabucodonosor, aqui o cabeça de ouro, representa o leão, no capítulo 7. Na estátua, Nabucodonosor vê também o ventre e as coxas, que eram de bronze. E aí representa o terceiro animal, que é o leopardo, o Império Grego, com a queda dos medos e persas. Então agora vem o Império Grego, é uma sequência. E por fim, as pernas de ferro aqui da estátua, lá representado pelo quarto animal, um animal muito feio, muito terrível, muito voraz, que também tinha 10 chifres na cabeça, mas por enquanto nós vamos falar só do animal. Os chifres vai ser por fim, até porque representa já um outro império, embora tenha saído do quarto animal. E aí as pernas de ferro da estátua representa o quarto animal do capítulo 7, que é
o Império Romano, né? Talvez Daniel tenha designado esse animal quarto lá do capítulo 7, e aqui também as pernas de ferro que tudo quebra, porque o Império Romano, diz os historiadores, que foi o império mais bruto de toda a história, né? Foi o que mais oprimiu, o que mais matou. Inclusive Jesus foi morto pelos soldados romanos, né? Eram os romanos que dominavam toda aquela área ali do Oriente Médio, inclusive Israel, né? Então, o povo judeu teve sim sua colaboração na morte de Jesus, né? Eles não aceitaram como o Messias, entregaram na mão dos romanos, né? Pilato, o governador ali, o interventor na região, também um romano, e aí os soldados romanos crucificaram Jesus. Então, talvez por isso que Daniel vê, né, esse quarto reino aqui da estátua, as duas pernas de ferro, ferro que quebra tudo, ou o quarto animal também, o mais terrível de todos, lá do capítulo 7, né, uma representação aqui do Império Romano, que além de ter matado Jesus, no fim das contas destruíram o templo, né, mataram muitos milhões de judeus e, por fim, a grande diáspora, né, os judeus são arrancados da sua terra e jogado aí pelos quatro ventos, né, pelos quatro cantos da terra. Talvez tenha sido por isso que Daniel, né, tenha tratado aqui as pernas de ferro, como também o quarto animal do capítulo 7, como sendo o pior de todos, né? Quem seria aí esses pés de ferro, né? Primeiro que já tem uma divisão, os dois pés, assim como também as duas pernas, elas eram divididas, né? Os historiadores apontam que o Império Romano foi dividido entre o Império Oriental e Ocidental, né? Por isso aí as duas pernas, né? E aqui também os pés estão divididos, né? E misturados, ferro e barro. Então, alguns estudiosos, né, acreditam que esse período foi depois da queda do Império Romano, em 476, né, depois de Cristo. E eu imagino realmente que os pés, parte em barro e parte em ferro, seja realmente esse período das monarquias, ou seja, com a queda do Império Romano, a Europa se dividiu em várias monarquias, e essas monarquias elas continuaram até a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né, com a implantação das repúblicas, né? Até começou um pouco antes da Segunda Guerra e Primeira Guerra Mundial, com o surgimento dos Estados Unidos da América, né? Digamos aí uma das primeiras repúblicas, e depois veio a Revolução Francesa, né? Que deu fim também à monarquia francesa, começando aí o período das repúblicas e aí terminando com a Primeira e Segunda Guerra Mundial, quando realmente a república é implantada quase que no mundo inteiro. Está sendo até hoje, né? Muitos países ainda estão se adaptando à questão das repúblicas. Então, e tem uma coisa interessante, gente. Depois desse dedo dos pés, depois dos 10 chifres também do quarto animal, o que acontece? No capítulo 2 de Daniel, no versículo 34, Daniel diz o seguinte: E quando tu estava olhando, ó rei, uma pedra foi cortada do alto, sem auxílio de mão. Essa pedra, ela feriu os pés da estátua, esmiuçou o barro, o ferro, as pernas de ferro, as coxas e também os quadris de bronze. Ela destruiu os peitos de prata com os braços, destruiu a cabeça de ouro. Essa pedra desmiuçou toda a estátua, ela se fez um grande reino e encheu toda a terra. Uma representação da vinda de Jesus e a implantação do reino milenar seria a partir do momento em que esses dedos dos pés e também os 10 chifres lá do quarto animal do capítulo 7, né? A partir desse momento, essa pedra seria cortada, né? Sem o auxílio de mão, uma representação de Jesus, destruiria a estátua começando pelos dedos dos pés, que na minha opinião
é o sistema republicano que estamos vivendo hoje. Eu acho que tem evidência bíblica para isso, né? Em Apocalipse, capítulo 17, 12. Então aqui deixa bem claro, gente. Os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão autoridades como reis com a besta por 1 hora. Então, eles receberão autoridades como reis. Eles não são rei, eles recebem autoridade como rei. E isso só pode ser entendido dentro do sistema republicano parlamentarista que existe hoje. Isso não dá para ser entendido dentro do período das monarquias, porque lá realmente eram reis, eram dinastias, né? Morre o pai, o filho vira rei, e assim sucessivamente. Aqui não, né? Esses 10 reis receberão autoridade junto com a besta por 1 hora. Então eles não são reis, receberão autoridade como rei. E aqui está a figura dos presidentes da repúblicas ou primeiros ministros dos sistemas parlamentaristas, porque eles não são reis, pois são eleitos pelo povo. No entanto, eles têm autoridade de rei, porque eles executam tanto o presidente da república no sistema presidencialista, como o primeiro-ministro no sistema parlamentarista. Ele não é rei, mas ele tem autoridade de rei, porque ele assume o serviço que até então era dos reis, né? Então, é para deixar bem claro. Agora, gente, nós precisamos saber sobre a ponta pequena que vai surgir desses chifres, está lá em Daniel também, capítulo 7. Essa ponta pequena é quem vai dar toda a autoridade, né, toda a autonomia para que esses presidentes ou primeiros ministros, né, entendo eu, as maiores repúblicas do planeta serão esses 10, são aí as grandes potências, as maiores repúblicas econômicas e militares. Talvez elas ainda não estejam totalmente formadas, talvez ainda estejam se formando, e aí quando chegar realmente o momento em que tiver completo esses 10, né, e aí a besta dará autoridade para eles como reis, aí se cumprirá. Aí essa pedra cortada sem auxílio de mão destruirá essa estátua começando pelos pés, aqui tem uma representação dos chifres, e será destruída até a cabeça, tá? Mas isso é um tema para outro vídeo.